Ilustre, Venâncio Mondlane, através de uma nota, anuncia o seu desligamento do partido Podemos. Qual é o posicionamento do partido face a esse anunciado desligamento? Bom, primeiro nós não recebemos nenhum ofício sobre a matéria. E se estivesse a referir ao comunicado que foi colocado, para nós este comunicado não tem valor jurídico. Não? Porque nem o gabinete, nem o assinante, nem quem diz tudo isso em tal papel tem legitimidade de o fazer perante o acordo. Portanto, é bom lembrar sempre que o Venâncio Mondlane e o Podemos têm um acordo entre Venâncio Mondlane como figura individual e o Podemos como figura coletiva. Portanto, a partir deste princípio, achamos que não há matéria, não há substância para nós valorarmos este documento. Portanto, este documento para nós é de um erro administrativo, de uma ingenuidade administrativa absoluta. Portanto, nós não temos nada a dizer sobre este documento. A verdade é que, enquanto as partes, de forma correta, administrativa correta, não se pronunciarem sobre o assunto, nós continuamos a manter as questões como elas estão. Já houve um encontro, é bom sempre referir isso, depois da questão da tomada de posse e aquele vendaval tudo que foi levantado pela mesma figura que assinou este documento, houve um encontro entre as partes e para tentar alinhar aquilo que se tinha dito e o beliscão que se colocou na imagem política do Partido Podemos, nós compreendemos que nós tínhamos criado uma plataforma de conforto entre as partes. Mas, logo a seguir, sem uma razão qualquer, aliás, no vosso canal mesmo, percebemos que o Venâncio Mondlane fez uma entrevista em que, no fim, ele atacou diretamente ao presidente Forquilha. E também é sempre bom lembrar que o Venâncio Mondlane ataca o presidente Forquilha, mas não existe nenhum acordo entre Venâncio Mondlane e presidente Forquilha. Portanto, existe um acordo entre Venâncio Mondlane e o Partido Podemos. Agora, obviamente, Podemos é uma instituição e é por aí que a gente diz que é preciso respeitar o funcionamento institucional, há uma representatividade. Pode ser que na qualidade do presidente esteja a colocar a responsabilidade sobre o presidente, mas é perigoso quando a gente diz que o presidente Forquilha é traidor. Seria traidor por quê? Antes de avançar para a próxima questão, queria aqui ver se concordo. Diz que ataca o presidente Forquilha e não o Podemos, mas parece que ataca o presidente Forquilha como líder do Podemos. Bom, isso depende muito de interpretação e a interpretação também tem um pouco a ver com as matérias de fundo que provavelmente estejam por detrás do pronunciamento, não é? Mas seria ético, mesmo porque o contrato foi estabelecido entre as partes e as partes assim regem, manda dizer, poderia estar o contrato assinado por outra qualquer pessoa, a liderança de Podemos obedece a alguma escala, portanto o presidente Forquilha não é o único líder do Partido Podemos e nem ele decide sozinho sobre a vida política do Partido Podemos. E é preciso compreender que, como instituição, nós temos uma forma de estar e de trabalhar. Agora, se fosse comigo, no meu caso, eu não atacaria ao presidente Forquilha, haveria de atacar o Podemos. E tanto que quem tomou posse não foi o Forquilha, quem tomou posse foi o Podemos. Portanto, se houve traição ou não, seria o Podemos traindo a quem? E nós estamos muito interessados em tentar perceber por que teria havido tal traição. Pois se os argumentos forem os mesmos que foram expostos no documento que se refere, posso lhe dizer claramente que haveria muito para se dizer a ponto em relação ao próprio documento. Quanto à nota do desligamento entre Mondlane e o Podemos, que dúvida é que paira de que esse documento não seja da autoria ou então do simples conhecimento de Venâncio Mondlane, ou então do possível mau proceder
por parte de Venâncio Mondlane? Bom, até que porque para haver um desligamento, é sempre bom lembrar que este acordo pressupõe algumas condições e é preciso perceber como é que ficam estas condições, como é que seriam tomadas, porque se não li mal o documento, em algum momento do documento citam que o presidente Forquilha ou o partido Podemos não quer cumprir com o que quer que seja do acordo. E eu gostaria que eles pudessem provar quem redigiu o documento, como é que chegou a essa conclusão, porquê, que matérias de facto existem para levantar este assunto. Portanto, acho que seria legítimo destas pessoas que o fizeram poder trazer a matéria de prova assim como ela é e não só vir trazer, desbobinar a sociedade um documento desta forma, que eu acho que é uma forma que atenta até à integridade das pessoas e de uma forma extremamente mal feita. Portanto, se foi erro de procedimento ou não, eu creio muito na idoneidade das pessoas que escreveram o documento e são pessoas extremamente idôneas. Conheço a idoneidade das pessoas, conheço o profissionalismo das pessoas, mas devo dizer que foram muito infelizes ao decidir este formato para tentar desvincular ou desvirtuar um acordo. Ora, se nós considerarmos que isto é o elemento para dizer que não temos acordo com Venâncio Mondlane, nós entraríamos em pena pela justiça, porque este documento não tem validade jurídica nenhuma. Então, se o Venâncio Mondlane acaso reclamasse alguma coisa face ao acordo, ele estava no direito de poder, ou estaria no direito de poder reclamar e dizer que eu não fiz o documento. Não fui eu que tomei essa responsabilidade. Mas o Dinis Tivan, sim, vocês sabem que eu trabalho com o Dinis Tivan, mas o Dinis Tivan não assinou o acordo com Podemos. Então, esta é a questão. Acho que é preciso cumprir é preciso mostrar alguma idoneidade. Não estamos a discutir assuntos da nação, estamos a gerir questões muito sérias que têm a ver com a vida da população e penso que temos que ser idôneos na nossa forma de estar e a idoneidade tem que começar mesmo cá em casa. Como é que nós gerimos os assuntos cá em casa para que possamos gerir os assuntos que dizem respeito à República de Moçambique? Posso cá entender que o Podemos nega ou não assume o desligamento com Venâncio Mondlane? Eu não gosto muito de criar matérias, como é que eu vou dizer, não populistas, mas melindrosas, vamos dizer assim. Por isso é que eu suavizo muito quando me fazem esse tipo de perguntas. Mas não é não querer assumir ou não é não assumir. A verdade é que não tenho elementos que me façam assumir o que quer que seja. Portanto, eu estaria a cair nesta criancice se eu assumisse isso realmente como um elemento para proceder um desligamento oficial entre o Venâncio Mondlane e o Podemos. Portanto, nós preferimos respeitar os procedimentos, nós preferimos respeitar o próprio acordo, aquilo que foi estabelecido no próprio acordo. Se há descontentamentos, portanto, nós sempre enviamos ofícios e nunca trabalhamos com redes sociais. E redes sociais, claro, servem para informar as pessoas. Quando a gente faz uma carta pública, muito bem, funciona as redes sociais, mas não é para desvincular ou para resignar um acordo. Acho que há um pouco de brincadeira no meio disso. Mesmo nessa vossa posição de respeitar os procedimentos e algo mais, afinal, como estão as vossas relações como Podemos com Venâncio Mondlane? Beliscadas. Não podemos negar que estão extremamente beliscadas. E o belisco começou justo na altura da tomada de posse. O acordo prevê a independência das partes, o Podemos é autónomo, tem autonomia própria, o Podemos tem capacidade de tomar decisões próprias, assim como o Venâncio Mondlane. Portanto, a dada altura, nós percebemos que estávamos vetados de continuar um processo legal, vetados de alterar os resultados, vetados de continuar a protestar resultados que já não eram reversíveis. Portanto, com alguma vontade de agir de forma correta,
fomos analisando o que fazer. E o que fazer seria mudar de estratégia. E qual é que seria a estratégia? Aproximarmos-nos ao Estado, sermos parte do Estado e criar linhas de diálogo, de debate e até de negociação, se for necessário, que é para permitir que as inquietações do povo moçambicano sejam realmente respeitadas, porque este é o ponto fundamental que nós devemos trabalhar com. Portanto, a partir dali, nós não vimos nenhum problema de tomar posse. Mesmo porque, se eu olhar para o MDM, se eu olhar para a Renamo e dizer assim, o que é que trouxe este protesto, esta sabotagem de frente para a Assembleia da República? Se eles hoje já tomaram posse e agora, nos dias 12 e 13, eles vão fazer parte da primeira sessão, da sessão extraordinária, não é? Portanto, o que é que houve de novo no meio deste processo? O que é que esta forma de protestar trouxe como resultado efetivo? Eu não vejo, ao menos que alguém me diga. Agora, é preciso perceber que nós, como políticos, temos a responsabilidade de orientar o povo corretamente. Essa é a nossa responsabilidade. Se percebemos que a influência popular pode estar equivocada de alguma coisa, é nosso dever, é nossa obrigação como políticos, e hoje eu digo podemos ainda mais, pelo facto de ser um partido hoje expressivo e ontem não era nada, temos a responsabilidade de emitir sinais concretos sobre os processos de forma correta, que é para que nós não induzamos a sociedade, a população, a viver de uma forma controversa. Portanto, essa é a nossa obrigação como políticos. Por isso é que nós temos o cuidado e fazer perceber que o facto de nós irmos tomar posse não significa jamais concordância, não significa abstermos-nos ao que quer que seja o protesto que queiramos fazer, mas significa encontrar um espaço para que possamos debater de forma urbana, colegial e emitir a pressão necessária para as transformações que são a maior preocupação do povo. Quero tirar proveito de parte do que disse em relação ao vosso cuidado. Disse antes que esse cuidado deriva do facto de podermos hoje ter uma expressão, ontem não era nada. Há entendimento aqui de que Podemos chegou onde está hoje, ancorado em Venâncio Mondlane. Com a situação das vossas relações, não se assume o desligamento agora, mas a se desligarem, que futuro é que vislumbra do Podemos? Olha, foi sim, e nós temos muito respeito pelo papel que o Venâncio Mondlane desempenhou para o Podemos. Nós temos um reconhecimento absoluto sobre isso. Porém, isto jamais pode ou deve significar compra de mentalidades, a retirar a independência de cada um dos atores, a ideologia de cada um dos atores. Não, isso não significa isso. Agora, nós temos a nossa forma própria de estar como partido político e a forma própria institucional. As decisões não são tão simplesmente de forquilha. Existem níveis de decisões dentro do Podemos. E o presidente Forquilha, no caso, ele também faz consultas aos órgãos que tem dentro do partido quando tem que tomar uma decisão específica do gabinete do presidente do partido. Portanto, nós respeitamos tudo isso. E quando olhamos para o nosso futuro, hoje olhamos de uma forma antecipada o nosso futuro, porque nós sabemos que temos que exercer um esforço para, primeiro, consolidar o nosso eleitorado, segundo, para poder emitir esforços ou trabalho que permita que os moçambicanos consigam perceber qual é o verdadeiro papel do Podemos na sociedade. A partir dali, é o momento em que as pessoas irão compreender e irão perceber se vale ou não vale a pena apostar no partido Podemos. Agora, é preciso perceber que o desligamento, o possível desligamento do Venâncio Mondlane, sim, terá um impacto social negativo e também pode significar que o partido Podemos tem uma oportunidade de, por si, fazer a sua própria carreira e encontrar formas próprias para conquistar o seu eleitorado. Porém,
é com alguma pena e infelicidade que iremos perceber ou notar este desligamento, porque a nossa cautela, a nossa calma durante esses processos significa que pretendemos estudar os processos como deve ser. Eu acho que, no nosso entender, o Venâncio Mondlane pode não estar bem rodeado sob o ponto de vista de aconselhamento, mas ele também é um homem muito inteligente e capaz de não perceber que haja dificuldade de ter pedras válidas ao seu redor. Mas não temos capacidade nem o direito de nos impor perante o Venâncio Mondlane. Temos que respeitar a sua própria liberdade. Não é? E há aqui um outro cenário, que pode ser também alguma coisa que seja ligada às expectativas. Portanto, aquelas expectativas que acabaram ficando frustradas pelo facto de o Venâncio Mondlane ter os seus compromissos com os seus, e hoje os seus estarem-se a ver numa situação amena de não há nada para se fazer, não sabemos como vamos nos inserir, o governo Sombra está disfuncional praticamente e há aqui uma reação, continua a haver uma reação de protestos popular realmente que tem uma incidência muito grande sobre aquilo que seria a viabilidade da governação. Agora, é importante perceber, com tudo isso, que estas pessoas, em pleno descontentamento, podem ter perdido a cabeça, podem estar um pouco descontroladas, quer dizer, houve muita expectativa no meio disso. Temos que ser claros e sinceros, mas ainda pensamos que a forma de resolução não é esta. A forma de resolução... Obrigado. Temos mais a colocar, sabemos que tem mais a dizer, mas temos limitação do tempo de antena noutras oportunidades. Muito obrigado. Obrigado.